Olá, meu nome é Kaique, eu sou professor e formado em História e hoje quero saber: a sociedade brasileira é democrática? O que é democracia? É a respeito disso que vamos pensar agora. A democracia surge na Grécia Antiga, mais especificamente em Atenas, no século V a.C., sendo uma forma de governo que envolve o poder do povo. Ah, já entendi. Então, em uma democracia, o povo governa. Muito fácil, né? Só que não. Embora a democracia ateniense fosse direta, com os cidadãos decidindo diretamente acerca das questões políticas, nem todas são, e mais, é necessário perguntar quem compõe o povo. Que pessoas podem exercer a cidadania, porque isso muda no tempo e no espaço. Por exemplo, na antiga Atenas, mulheres, escravos, estrangeiros e homens menores de 18 anos não eram considerados cidadãos, não participavam das assembleias e das discussões políticas, ou seja, havia restrições. No Brasil, as mulheres puderam votar apenas a partir dos anos 1930, ou seja, democracia é um conceito bastante mutável e nunca se refere à totalidade das pessoas. Muitas vezes ouvi dizer que a democracia é a ditadura ou tirania da maioria, o que não era verdade no caso ateniense e, pensaremos daqui a pouco, nem para nós no Brasil de hoje. A democracia ateniense teve vida curta, cerca de um século, e sofria muitas críticas desde seu princípio, por exemplo, porque permitia a participação de pessoas com interesses opostos, e uma era a opinião de um camponês pobre e outra de um rico aristocrata. Isso ainda é verdade. Se a democracia for direta, tendo ampla participação, pode tender a demora nas tomadas de decisões, porque mais pessoas opinam em vez de um pequeno grupo ou de pequenos grupos. Por séculos e séculos a democracia não foi a quase unanimidade que é hoje em boa parte do Ocidente. Hoje, qualquer pessoa que fale contra a democracia possivelmente vai ser olhada com muita desconfiança, mas isso é relativamente recente na história. O primeiro país moderno a experimentar alguma forma de democracia com um governo republicano foram os Estados Unidos, a partir do último quarto do século XVIII. Mais uma vez, uma democracia excludente coexistindo com escravidão e diversas restrições de participação. Então entendemos que a democracia é restritiva, mas concordamos que para quem faz parte do grupo cidadão, o exercício do poder é permitido, certo? Calma. Além de nem todas as pessoas fazerem parte do grupo, a democracia pode ter diversas formas também a depender do local e do tempo. Por exemplo, de modo geral, no Brasil, nós exercemos uma democracia representativa e não direta, isto é, nós elegemos nossos representantes e eles e elas decidem sobre as leis por nós. Até podemos decidir diretamente, por exemplo, através de plebiscito, mas isso é muito incomum. Na maior parte do tempo, a classe política decide em nosso lugar. O mesmo acontece na maioria dos países atuais que adotam a democracia em algum nível. A maior parte a exerce de modo representativo. Por isso eu disse calma, porque isso permite que o Estado brasileiro seja cooptado por grupos organizados que chegam a decidir contra a vontade da maioria. Já parou para pensar nisso? Então vamos pensar a partir de um caso recente. A lei que ficou conhecida como Taxa das Blusinhas, aprovada pelo Congresso Brasileiro, que estabelece uma taxa de 20% para as importações de produtos internacionais de até $50. Um imposto extra que vai atingir mais a população pobre. Veja, essa lei não foi votada por você, por mim, pelos maiores interessados no assunto, o povo, mas foi colocada em pauta por causa de pressão de empresários que convenceram, se pergunte como, o Congresso brasileiro de acordo com seus interesses particulares, mesmo que prejudique a maior parte da população, ou seja, a democracia pode servir a um grupo seleto de pessoas que se utilizam do Estado brasileiro, das suas instituições, para se beneficiarem em detrimento da maior parte da população. Entende que não é tão simples? Ou será que é? Os exemplos podem ser multiplicados, então fico alerta. Preste atenção em quais interesses estão sendo determinantes nas discussões políticas atuais. Os seus ou será que outros opostos aos seus? Que fique claro, eu não sou contra a democracia. Pelo contrário, gravei esse vídeo justamente para possibilitar reflexão
que é imprescindível para a melhoria da qualidade da nossa democracia. E aí, já havia parado para pensar nisso? Comente aqui e, por favor, se inscreva no canal. Até a próxima!